Bem-vindos, tolos mortais, a mais um vídeo da nossa série a respeito da história da Mansão Mal-Assombrada. E nesse vídeo eu vou falar sobre as adaptações em formas de jogos para da Mansão Mal-Assombrada. Começando com o jogo de videogame e depois tratando a respeito do Ghost Post, que foi mais como digamos, uma experiência interativa do que um jogo propriamente dito. Mas ainda assim, uma espécie de jogo, porque tinha um aplicativo e tudo. Mas é disso que eu vou tratar nesse vídeo. Além de que, vou trazer rapidamente a história que é abordada nos livros de Kingdom Keepers, da série Kingdom Keepers sobre a Mansão Mal-Assombrada. Na verdade é abordada de forma mais, digamos, mais rápida, mais fácil e, na verdade, a partir de coisas que os personagens mesmos vão contando pra gente a respeito da história da mansão. Mas é isso e vamos lá. Bom, começando com o jogo de videogame, esse jogo é um Action Adventure com clima de sobrevivência terror leve, lançado para PS2, Xbox e GameCube em 2003, inspirado principalmente na atração Haunted Mansion da Disney, com alguns elementos da película de 2003, a do Ed Murphy, mas sem ser um jogo do filme em si. Você joga como Ezekiel Zack Holloway, basicamente um azarado que está procurando emprego e vê um anúncio para cuidar de uma mansão isolada perto de New Orleans, no século XIX. Quando ele chega lá, a casa não é um bico tranquilo. É uma fortaleza assombrada, cheia de espíritos e armadilhas. A narrativa principal é simples, mas funcional. Zack descobre que a mansão guarda 999 fantasmas aprisionados por um vilão chamado Atticus Thorn, líder de um culto maligno chamado Ordem das Sombras. Thorn corrompeu os espíritos da casa para fazer uma ousada tentativa de controlar o pós-vida. Madame Leota, um espírito preso dentro de uma bola de cristal, que inclusive no passado foi parte da Ordem das Sombras, mas acabou se redimindo, explica a missão de Zack: libertar todas as almas e parar Thorn. Inclusive, o Thorn, né, o Atticus Thorn, aqui ele é quem prendeu o espírito da Madame Leota dentro da bola de cristal quando ela se rebelou contra ele. O esquema de jogo é meio ritual. Você entra em uma sala, luta com sombras e monstros à medida que procura o interruptor de luz e depois coleta as almas murchas. Essas almas vão para a sua ferramenta principal, o Beacon of Souls. É um tipo de lanterna mágica que dispara raios de luz que dão conta dos espíritos maus e vão se fortalecendo com as Soul Gems, que os fantasmas amigáveis te dão conforme você os salva. No fim das contas, quando todas as gemas estão com o poder máximo, você enfrenta o grande chefe corrompido Atticus Thorn, transformando-o numa criatura bizarra, numa batalha final que exige usar bem sua lanterna e reflexos para derrotá-lo antes de escapar da mansão. Gameplay e clima geral? Mistura de exploração em terceira pessoa, resolução de puzzles, ambientes e combate com a lanterna em ambientes escuros e assustadores. Não é só correr e atirar. Muitos quartos têm desafios únicos, quebra-cabeças, espíritos com personalidades mecânicas diferentes. Resumo na lata. Zack chega à mansão pensando que é um trabalho tranquilo, descobre que é um campo de provas espiritual. Ele precisa libertar 999 almas, usar uma lanterna mágica que se fortalece com gemas e derrotar um vilão que quer dominar o pós-vida. Após tudo isso, ele liberta as almas e Madame Leota o inspira a continuar com seu sonho de se tornar um grande escritor. Inclusive,
ele está narrando toda a história do jogo. Então, basicamente, é como se toda essa aventura estivesse sendo contada em um livro do Zach Holloway. Mas agora, o que foi o Ghost Post? Foi uma experiência interativa limitada lançada em 2006 pela Disney, voltada para os fãs da Haunted Mansion. Não um videogame normal, mas uma caixa misteriosa enviada por correios com artefatos e pistas que contavam uma história dentro do universo da mansão assombrada. Como funcionava? A Disney permitiu que até 999 pessoas assinassem o Ghost Post. Cada assistente recebia 3 pacotes mensais durante 3 meses. Cada caixa vinha com itens estranhos e misteriosos. Carta, jornal dos fantasmas, o Green Gazette, um kit de rádio especial que usava o celular, o app Phantom Radio, um suporte em forma de morcego, xícara, cartas de adivinhação, etc. Esses itens tinham pistas escondidas. Ao escanear com o aplicativo, mexer neles ou alterar as condições, como molhar ou esfriar o papel, o jogador desbloqueava áudios e mensagens dos fantasmas da mansão. O jogo, em experiência, tinha uma trama sobrenatural. Uma névoa espectral chamada Great Unraveling estava prendendo os fantasmas dentro da mansão e impedindo que saíssem. Os espíritos pediam ajuda, e era aí que o jogador entrava, resolver enigmas e ajudar a devolver os fantasmas à liberdade. No segundo ou terceiro pacote, as pistas iam mais a fundo, mapas da mansão, música, cartas e objetos que levavam à descoberta de salas esquecidas, e no final, a possibilidade de realizar um ritual ou ativação com objetos do pacote, e o app para restaurar as rotas dos fantasmas e dissipar a névoa. A história envolvia a Ghost Relations Department, ou seja, o Departamento de Relações Fantasmas, basicamente um departamento fictício que cuida dos fantasmas da Haunted Mansion, pedindo ajuda para um mortal especialmente sintonizado com o mundo espiritual. Cada item escondia pistas ou símbolos que, quando explorados ou usados com o app Phantom Radio no celular, desbloqueavam áudios e textos com histórias e instruções dos fantasmas. Esse app atuava como uma espécie de receptor espiritual. Você apontava a câmera para os objetos, escaneava os símbolos ou mudava as condições físicas do item e recebia mensagens de espectros, quase como um rádio fantasma. No primeiro pacote vinham itens como carta introdutória do GRD, uma edição do Green Gazette, um convite de casamento que podia se transformar em uma notificação de funeral, um kit de rádio caseiro e cartas de adivinhação. Escaneando com o Phantom Radio, você começava a ouvir a voz dos fantasmas e a ser testado por Madame Leota, que desconfiava de sua conexão com o mundo espiritual. Se você pudesse ir a Disneyland, ainda havia algo a mais: interações com personagens dentro do parque usando o app, como Esmeralda, a cartomante que te guiava a fantasmas presos em diferentes áreas, que você libertava resolvendo mini-jogos ou ações locais, como bater em padrão de resposta ou conduzir musicalmente um dispositivo. A segunda caixa trouxe mais itens: blueprint da mansão, uma caixa de música, arte relacionada a corredores secretos e mais cartões de adivinhação. A ideia era usar combinações desses objetos, por exemplo, alimentar a caixa de música com pedaços de um anúncio antigo para medir certas frequências espectrais e assim descobrir uma porta secreta esquecida, a Forget Room. Essa sala escondida, segundo as mensagens dos fantasmas, era essencial para restaurar o contato entre os espíritos e o mundo exterior.
Quando os jogadores descobriram como ativar aquela porta, conseguiram restaurar parte da rota espiritual. No final, alguns fantasmas voluntariamente usavam um portal que você ajudou a montar para voltar a assombrar o mundo, e Madame Leota te agradecia e te confirmava oficialmente como um médium poderoso. Ghost Post foi uma mistura de storytelling, jogo de puzzle, objetos físicos e tecnologia móvel, criada pela Disney como uma narrativa ampliada da Haunted Mansion, algo que fazia você interagir com a história, não só assistir ou jogar em tela. Foi um experimento raro, limitado e altamente imersivo, com foco em atmosfera surpresa e a sensação de estar ajudando os fantasmas a escapar de uma névoa que os prendia. Bom, e como eu falei antes, eu vou falar sobre o livro de Kingdom Keepers The Insider, onde a personagem Madame Leota aparece e que eu não tinha conseguido informações para o meu vídeo anterior, ou eu acho que eu acabei esquecendo de mencionar, porque eu acho que eu já sabia dessa história, na verdade, mas eu acabei realmente me esquecendo de mencionar no vídeo anterior, quando eu falei dos livros inspirados na mansão. Mas basicamente aqui a Madame Leota realmente tem um papel ligado a Haunted Mansion e há uma referência direta sobre Constance Hatchaway e Leota nessa história. Segundo as fontes oficiais de Kingdom Keepers, dentro da narrativa, Leota aparece como uma Overtaker, vilã fantasmagórica que reside no porão da mansão e tenta assustar Maybach e Charlene até a morte, até que eles mostram um espelho para ela e ela foge porque odeia ver o próprio reflexo. Isso está ligado diretamente à história dela dentro daquela ficção específica. Sobre a questão entre Leota e Constance, é que a Leota matou a Constance. Tem uma referência nesse mesmo contexto de The Insider, dizendo que a Leota teria matado Constance, a noiva assassina, na tentativa de conquistar o amor do Mestre Grace. Essa é uma versão apresentada nesse livro em específico, que é uma ficção sobre os personagens do parque, não necessariamente parte da lore canônica e oficial dos parques da Disney sobre a Haunted Mansion. Obviamente, assim, é baseada em muitas lendas que os fãs criaram, que você pode voltar uns vídeos aí e ver a respeito dessas histórias e tudo mais, e tenta encaixar a personagem aí da Constance dentro desse contexto. Mas não faz muito sentido. Porém, para esse universo em específico de Kingdom Keepers, faz sentido e é canônico dentro dos livros de Kingdom Keepers. Kingdom Keepers até que é uma história assim interessante de se pesquisar a respeito, porque é uma tentativa aí de fazer tipo vamos dizer assim, uma noite no museu dentro da Disneyland, entendeu? Então, os personagens passam ali a noite dentro da Disneyland, os personagens ganham vida e tudo. É bem interessante, na verdade. Esqueci de mencionar que no jogo Epic Mickey há uma fase na Lorne's Manor, uma paródia da Haunted Mansion, que é a junção da Haunted Mansion da Califórnia com a da Disney World e Phantom Manor. Madame Leota aqui é Madame Leona, a bibliotecária da mansão. Os fantasmas trapalhões e solitários bagunçaram sua biblioteca, e agora ela junto de Mickey precisam arrumar devidamente os livros. E bom, gente, esse é o penúltimo vídeo que eu pretendo fazer dessa série. O próximo vídeo eu vou trazer a respeito de personagens da Haunted Mansion e vai ser basicamente o nosso final dessa série. So look alive and stay together. I would hate to lose you so soon. I see you all a little later.